A Rússia e a China estão a preparar três ataques à América e à Europa. Que ataques são esses? Por que a Rússia e a China juntaram-se agora? Quais são as fragilidades da Europa? Quais são as fragilidades da América? Quais são as fragilidades da China? E quais são também as fragilidades da Rússia? Por que estas quatro potências são muito mais fortes juntas do que separadas? Mas porque os seres humanos têm ambições diferentes, dificilmente essas quatro potências mundiais estarão juntas. Imagine se nestas quatro potências adicionarmos também a vaidosa e pobre África. Imagine, nós estamos a viver um momento mais difícil da nossa história. Aliás, os homens que nasceram nos anos 80 para hoje são os mais felizes porque já viram quase de tudo. Nós sabemos que a única potência autossustentável a nível do mundo chama-se Estados Unidos da América. Mas também, em contrapartida, a América é dos países que mais se preocupa com a segurança, com a sua própria segurança a nível internacional, porque também é o país que mais mexe com a soberania, com a segurança de outros países. A Europa é o país que mais se preocupa com a sua estrutura social e histórica, porque é o país que mais mexeu com a história de outros países, é o país que mais mexe com a estrutura social de outros países. Porque vejamos, a Europa é o país que mais arrancou cérebros da África, que mais tirou recursos minerais da África. Portanto, quando você mexe com as estruturas, com as coisas do outro, também a tua preocupação é maior em controlar-te. Onde é que eu quero chegar? Vale dizer que nos últimos tempos a Rússia está cada vez mais a aproximar-se da China por duas razões. Separar a América da Europa. Porque agora vejamos, a Europa é muito mais forte tendo na sua beca a América e a América é muito mais forte tendo na sua beca a Europa. São duas potências complementares. Mas a Europa é nada sem a América, sem a China, sem a Rússia e sem a África. Porque a Europa é um canteiro de produção industrial, mas produz com a energia vinda da Rússia e produz com os recursos minerais vindo da África. Portanto, se a Europa lhe tirarem a África e a Rússia, fica somente com a sua história e mais nada. E se a Europa lhe tirarem o apoio militar da América, fica uma região mais sensível e mais vulnerável do mundo. Portanto, qual é a fragilidade da América e da China? A América cometeu o mesmo erro que cometeu a Europa, que é a dependência. Hoje a América tem a sua indústria tecnológica dependente quase que 70% quase de 70% do Taiwan. Taiwan que é uma região bem próxima de China, está na Ásia, claramente. O Taiwan junto com a Coreia do Sul são parceiros da América, mas tanto a Coreia do Sul como o Taiwan estão a um gatilho da China, logo que são potências parceiras da América, mas mais susceptíveis a pertencer à China. E a América também é a maior potência mundial porque formou-se com empresários estes, americanos, que fizeram a economia americana great, como dizia Trump, let's make America great again, que decidiram durante a última década colocar as suas grandes empresas e as suas grandes indústrias também na China por duas razões. Primeiro porque a produção na China é muito mais barata, a mão de obra é barata e também na China fica mais barato produzir por causa das questões fiscais, das taxas, dos impostos. Portanto, as empresas americanas hoje dependem quase que 70% da produção chinesa. É lá onde estão os escritórios, é lá onde são fabricadas as coisas. Dou aqui o exemplo da Apple, do PayPal, que são grandes empresas americanas, mas que têm as suas indústrias na China em função de duas razões, né, que eu disse. Salários baixos e taxas, imposto muito baixo. Logo, e é desta forma que a América foi, durante muito tempo, dependente da produção chinesa. Hoje, quase tudo que a América produz, desde sapatilhas, joias, fatos, tudo que quase eles produzem em produto acabado, é produzido na China. Durante as últimas 2 décadas, a América foi criando uma dependência muito forte da China. Hoje nós sabemos que a América é o principal importador de produtos acabados fabricados na China, mas são das mesmas empresas americanas, ok? Atenção ali. Qual é o grande problema? O grande problema é que se tu tens a tua indústria produtiva a depender de alguém, se a China decidir cortar relações comerciais com a América, quer dizer que toda a produção industrial americana fica paralisada, portanto a América fica sem produtos para vender. Logo, a América tem uma fragilidade em relação à China.
A China acaba por ser a única nação quase que autossustentável, que não tem nenhuma fragilidade, com exceção da África, que também fornece combustíveis e matéria-prima à China, mas que a China também sabemos nós que é um grande, conservador de recursos minerais raros. Ou seja, a intenção de Rússia e China se juntar é de separar as duas grandes potências e assim tornar a Europa muito mais débil, de forma a que a China também possa agora começar a ganhar terreno na própria Europa. E assim, claramente, os planos da Rússia, que é de estender o território da antiga União Soviética, também se estenda por mais regiões europeias. De agora, né, querer atingir a Ucrânia, a Bielorrússia já é pedaço da Rússia, portanto, aqui é a realização dupla do plano da Rússia, conquistar territórios europeus, e da realização plena do plano da China, que é de conquistar também o mercado, a economia europeia. Desta forma, isolando a América cortando-lhe as relações de exportação e importação com a China, também fica debilitado no tocante à importação de recursos acabados da China e depois, posterior, exportação para outros mercados. Ponto. E a Rússia, claramente, como não quer perder essa guerra, está a ser muito fustigada em função das sanções que tem recebido. Portanto, a cooperação com a China vale muito para a Rússia, porque agora que a Rússia não tem mais a sua arma poderosa, o gás que ele fornecia para a Alemanha, para a Europa, que agora não pode mais fornecer gás porque o canal de transmissão do gás, portanto, foi danificado. Portanto, a Rússia precisa utilizar outras armas para continuar a debilitar a Europa. E a China, por ser um parceiro da Rússia nos BRICS, por ser também uma nação quase que comunista, a Rússia também, claramente é um parceiro muito mais conveniente da Rússia para poderem os dois lutarem por seus próprios interesses. Eu não gosto de gravar na rua, porque quando gravo na rua as pessoas ficam a olhar para mim e eu fico com vergonha. Como vês aqui, olhando para mim, eu fico com vergonha. Eu não gosto, por isso eu gosto de gravar no meu cantinho. Onde está o cartão de visita? Onde está o cartão de visita? Está aí atrás de mim, né? Está aqui. Aqui está o cartão de visita, não pode desaparecer. Quanto à Coreia do Norte, vale dizer que é uma hipocrisia por parte da América dizer que a Coreia do Norte não pode vender armamento para a Rússia porque está a fomentar está a fomentar a guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. Está cada vez mais a fortificar a Rússia. Eu acho que é uma hipocrisia, porque se os americanos estão a fornecer armamento para a Ucrânia, agora então, né, com essa arma de defesa antiaérea, para também fortalecer a Ucrânia. Tanto, também a Rússia tem o direito de comprar armas, também de receber armas de outras nações. Tanto, e a Coreia do Norte está a fazer o seu papel, também de apoiar a Rússia nesta guerra, assim como também a Europa, a NATO no seu todo, também está a apoiar a Ucrânia nessa guerra. Portanto, eu acho que dizer que a Coreia do Norte está a financiar a força rebelde, que são os Wagner, eu acho que é muita falsidade. Os americanos virem dizer que a Coreia do Norte não pode apoiar a Rússia. Aliás, se a Rússia precisa de apoios, portanto, tem o direito também de recorrer e buscar apoio a todas as nações que estão dispostas a apoiar. E nós sabemos que a China, o Irão, a Coreia do Norte estão em condições, estão do lado da Rússia e vão apoiar a Rússia até que esta guerra chega aos níveis mais exaustos possíveis. Eu já disse nos outros vídeos, né, que esta guerra vai colocar a Ucrânia em cinza, porque quanto mais fornece armamento à Ucrânia, quanto mais fornece armamento à Rússia, mais a guerra se prolonga. A única forma que eu estava a dizer de tentarmos controlar essa guerra é parar de fornecer armamento à Ucrânia. Mas a Ucrânia quer armamento, quer continuar a guerra, e enquanto formos dando armamento à Ucrânia e à Rússia, essa guerra vai durar quanto tempo? Quais são, no entanto, os ataques que a China e a Rússia estão a preparar para a Europa e a América? Antes, porém, meu irmão, dá o like nesse vídeo, fica no canal, ajuda o canal a crescer, se faz favor, que somos poucos. Yeah? Existem três possíveis ataques que a Rússia e a China podem realizar na Europa e na América. Primeiro, o ataque cibernético. Nós sabemos que a América é um país das tecnologias, e um ataque cibernético que atinja o sistema elétrico, o sistema dos transportes e o sistema de produção americano acaba, ou pelo menos paralisa a economia norte-americana. Nós sabemos que os russos são número um tocante aos ataques cibernéticos, aos hackers, eles são número um. Portanto, a China tem muito interesse em aproximar-se da Rússia em função da potencialidade cibernética que a Rússia tem. Ponto. E se a China quer controlar a produção de chips no Taiwan, se tiver mais o apoio da Rússia no tocante ao controlo
de possíveis ataques cibernéticos, a China pode ser, nos próximos tempos, a maior potência mundial. Onde os americanos correm risco de serem atacados a nível de transportes, energias, até militar, porque hoje a guerra também é tecnológica e mandando um vírus para o sistema informático das Forças Armadas Americanas, portanto, acaba com a hegemonia norte-americana. O segundo ataque é o ataque econômico, como estava a dizer, né? Portanto, a China pode, sim senhora, pensar em cortar relações de exportação e importação com a América, o que pode paralisar a economia norte-americana, que depende mais de 70% da importação de produtos acabados da China, apesar desses produtos serem também produzidos por empresas americanas que estão na China. O terceiro ataque é aquele que ninguém quer esperar, aquele que ninguém quer, que é o ataque bélico, é o ataque militar, que é, portanto, a China também usar os seus armamentos para poder entrar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, claramente, e este ataque pode claramente levar esta guerra a outros níveis, porque se a China participar, a América não vai pensar 3 vezes também em participar, e nós somos capins, seremos os coitados a desaparecer. Bom, são 3 possíveis ataques que a China e a Rússia estão a preparar nos próximos tempos. Rezemos, oremos para que nenhum dos ataques seja realizado, e se realizarem algum, que seja pelo menos o ataque econômico, porque o cibernético e o bélico podem também destruir as economias africanas e das Caraíbas. Quem sabe perder é a Europa, porque a Europa, neste quadrado, acaba por ser a região mais frágil, todo o ecossistema, porque a América é autossustentável, a Rússia é autossustentável, a China é autossustentável e a Europa é a única região que não é autossustentável em função da crise energética e também em função da crise de recursos minerais, principalmente agora que líderes africanos estiveram na América para robustecer as relações entre a África e a América, e pode ser que desta relação venha a transmissão de recursos minerais da África para a América e pouco mais para a Europa. Para a América, só preciso dizer que, infelizmente, ter um inimigo à altura da Rússia é muito perigoso, e ter 2 inimigos, um à altura da Rússia e outro na altura da China, é muito perigoso ainda mais. Portanto, eu acho que os americanos devem começar agora a pensar em focar-se muito mais nas suas próprias economias e mexer pouco com a política internacional, de forma a que não possam correr muito mais risco nos próximos tempos. Quanto à África, só nos resta aprendermos com os erros da Europa, com os erros da América. A dependência é um cancro grave, e nós também, a África, somos dependentes da exportação de recursos minerais e de petróleo, que também pode claramente, nos próximos tempos, desequilibrar a nossa economia, porque se a América, a China e a Europa decidirem não mais comprar os nossos recursos minerais, nós também vamos morrer de fome, porque nesse mundo quem manda não é quem tem um produto para vender, quem manda é quem tem dinheiro. O cliente é que manda onde vai comprar e o que vai comprar. Quem tem produto, se não tiver clientes, não presta para nada. Portanto, wake up África, acorda África, porque os nossos recursos minerais podem servir para nada quando não tivermos a quem vender. Faz um like nesse vídeo, se inscreva no canal, estamos juntos e rezemos para que esses planos da China e da Rússia não se realizam, ok? Estamos juntos, agora vou gozar as minhas férias, até o próximo vídeo. Estamos juntos, família. E que Deus nos abençoe, bom Natal também.